Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e eu tenho dois convidados nessa live da manhã. O primeiro é o Roberto Justo, advogado tributarista, que já esteve aqui com a gente, não nas lives, não nessa temporada de lives, mas já esteve aqui com a gente em anos anteriores, falando de imposto de renda, mas a gente vai falar hoje sobre possíveis impactos e aumento na tributação para pagar os gastos altos que o Brasil está tendo com a crise do coronavírus. Então, o Roberto Justo, muito obrigada pela sua presença, tudo bem com você? Tudo bem, Denise? Obrigado pelo convite, obrigado ao Fernando também, meu amigo. Estamos aqui para bater um papo com vocês sobre o que eventualmente vai ser aprovado aí para fomentar a Covid-19. É isso aí. Então, meu outro convidado é o Fernando Barroso do Amaral, que é head da Genial Advisory, meu colega aqui na casa, que vai ajudar a conversar, a trazer perguntas, questionamentos dos clientes aqui para o Justo, porque exatamente ele recebe muitas dessas demandas, né, Fernando? Você sabe bem o que é, onde é que bate a dor aí do cliente com relação à tributação e vai nos ajudar nesse bate-papo. Tudo bem? Com certeza. Bom dia, Denise, bom dia, Justo. Justo, obrigado por você ter aceitado o convite, conversar com a gente. É sempre um prazer muito grande conversar com você, ouvir o que você tem para dizer. Acho que você traz muito conhecimento e muita atualidade também. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Não, Maravilha, legal. Justo. Então, eu queria combinar com você. Você faz uma abertura, dá uma geral no que já está encaminhado, o que já está no Congresso, o que você acha que já está na cara do gol. Aí depois a gente abre para perguntas aqui, tanto da audiência quanto os questionamentos do Fernando, tá bom? Antes, rapidamente, passar um recado. Gente, esse QR Code que vocês estão vendo ali pertinho do Fernando, vai aparecer aí, já apareceu, é para poder abrir conta aqui na Genial Investimentos. Então, se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, passa o seu celular ali, como se você fosse tirar uma foto, aparece um link e você pode abrir sua conta. Então, agora, Justo, dá uma geral para a gente do que você acha que já está aí para acontecer em termos de tributação, por favor. Não, legal, gente. Eu vou passar para vocês um resumo das principais perguntas que a gente tem tido ultimamente sobre isso, porque muitas coisas passam nos jornais e muita gente fica preocupada se vai ser aprovado ou não, se pode ser aprovado para esse ano, para o ano que vem. Então, eu vou dar uma geral para vocês do que está na pauta no Congresso, o que é regime de urgência, o que não está em regime de urgência, para a gente conversar. Então, vamos conversar com o que é o empréstimo compulsório, primeiro, que a gente vai bater o papo. Como o nome fala, é um empréstimo e é compulsório, ou seja, eu sou obrigado a emprestar para o governo, tá bom? E quando o empréstimo compulsório é permitido em caso de calamidade pública, ou seja, a gente já tem até o final do ano, se não for estendido, e em caso de guerra. E aí é uma coisa interessante em caso de guerra, porque para eu pedir o empréstimo compulsório para os cidadãos e para as empresas, em caso de guerra, é o Brasil que tem que começar uma guerra. Não, desculpa, ao contrário. Um país que começou uma guerra contra o Brasil. Se o Brasil que começou a guerra, em tese ele teria orçamento para entrar para essa guerra. Aí ele não poderia pedir empréstimo compulsório. É só um adendo aqui, só para... Bom, então o empréstimo compulsório realmente pode ser pedido em caso de calamidade pública. E aí vale a partir do momento que é aprovado, ou seja, se for aprovado pelo Congresso hoje, vale a partir de amanhã a cobrança, tá? Ou seja, eu não preciso respeitar o princípio da anterioridade. Puxa, qual a lei que aprova o empréstimo compulsório? É uma lei chamada Lei Complementar. A Lei Complementar, gente, para vocês terem ideia, ela tem que ser votada por maioria absoluta. O que é uma maioria absoluta? É 50 mais 1 dos congressistas. Então, vou imaginar, no Senado tem 81 senadores. Para ser aprovada, ela precisa de 41 votos, tá bom? É diferente da lei ordinária. A lei ordinária é a maioria simples. Quem está presente no plenário? É tanto, também. Tem 50 deputados, com 26 eu aprovo a lei ordinária. Já a lei complementar, eu preciso de metade dos congressistas mais um para ser aprovada a lei complementar. Tá bom? Ótimo. Quais são os dois projetos de empréstimo compulsório que estão no Congresso? O primeiro é para as pessoas jurídicas. Que projeto é esse? É um projeto que fala o seguinte: se a pessoa jurídica tem 1 bilhão de patrimônio,
referente ao balanço levantado nos 12 meses anteriores à edição da lei, ela teria que pagar um empréstimo compulsório, e aí a alíquota seria determinada pelo Executivo de 0% a 10%, e a forma de devolução desse empréstimo compulsório estaria linkado à previsão orçamentária nos anos anteriores, em 4 anos depois de aprovado. Tá? Esse projeto, gente, se for para frente, ele vai ser julgado inconstitucional com certeza. São várias coisas que podem ser julgadas inconstitucional nesse projeto com relação às empresas. Primeiro, eu vou estar cobrando o imposto de um fato gerador antigo, ou seja, eu vou pegar os 12 meses anteriores e vou cobrar uma coisa para frente, ou seja, eu preciso respeitar o princípio da anterioridade, que não está sendo respeitada. A alíquota não pode ser determinada pelo Poder Executivo, tem que ser determinada na lei. Então, na lei, eu tenho que dizer, olha, vai ser 10, 8, 7%, sei lá o quanto vai ser, mas tem que ser na lei, tá bom? Então, tem vários argumentos para dizer que esse projeto, se aprovado, é inconstitucional. Eu acho que o governo não vai perseguir nessa linha. E o outro projeto de empréstimo compulsório é para as pessoas físicas. E aí a alíquota seria de 4%, e o fato gerador desse empréstimo compulsório para as pessoas físicas seria o mesmo do imposto sobre grandes fortunas. Tá? E aí é o segundo passo que a gente vai falar sobre o imposto sobre grandes fortunas, mas o empréstimo compulsório, os 2 projetos em andamento, um é para a pessoa jurídica e o outro é para a pessoa física. Eu imagino que na pessoa jurídica, se aprovado dessa maneira, vai ser julgado inconstitucional por uma série de razões. Já o referente à pessoa física, ele sim poderia ir para frente, porque não tem, em tese, inconstitucionalidade por enquanto dele. Isso é empréstimo compulsório, gente, que vale a partir de agora ser aprovado, tá bom? Imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas é uma coisa, vocês são novos ainda, mas desde 88, quando foi previsto na Constituição, se fala em imposto sobre grandes fortunas. Meu amigo Fernando, do mercado financeiro, ele já viu isso várias vezes, e vira e mexe tem projeto de lei prevendo a cobrança ou não, mas isso surgiu agora na pauta. Por quê? Porque tem 4 projetos em andamento, e aí, na realidade, o que foi feito? Foi apensar os 4 projetos em um, é o projeto de lei 183, e nesse projeto de lei, ele fala o seguinte, quem pagaria o imposto sobre grandes fortunas? Seria 0,5% para quem tem de 22 milhões e 800 a 38 milhões. De 38 milhões a 133 milhões, 0,75% de imposto. Quem tem mais de 133 milhões pagaria 1% de imposto. Tá bom? Quem vai pagar isso? As pessoas físicas, mesmo as pessoas físicas residentes no exterior com bens no Brasil. Então, vamos imaginar que uma pessoa já mora nos Estados Unidos há muito tempo, é residente fiscal nos Estados Unidos, e tem casas, tem empreendimentos, tem ações no Brasil. Ela sim pagaria o imposto aqui no Brasil. Puxa, mas esse tipo de imposto, como todo mundo sabe, não é difícil arrecadar, tem várias situações que eu não tenho como pegar a base de cálculo. Puxa, será que vai ser aprovado ou não? Detalhe importante. Esse projeto de lei está em caráter de urgência no Congresso. Muita gente não se atentou a esse detalhe, ou seja, é urgente, ele tá lá como para ser votado. E aí o senador Major Olímpio, ele fez um aditivo ao projeto dizendo para ser provisório por 2 anos e toda a arrecadação do imposto sobre grandes fortunas iriam direto para a saúde. Então, talvez, gente, esse projeto pode ser aprovado, sim, em função disso que está acontecendo. Puxa, a arrecadação vai ser direto para a saúde, seria provisório por 2 anos e seria arrecadado do nível de cima da população brasileira. Então, talvez seja aprovado, tá? E aí, voltando um pouquinho do empréstimo compulsório que eu falei para pessoas físicas, que a base de cálculo seria a mesma do imposto sobre grandes fortunas do projeto de lei 183, se for instituído empréstimo compulsório com relação ao fato gerador igual ao imposto sobre grandes fortunas, no projeto do empréstimo compulsório diz que
Se você pagar o empréstimo compulsório agora, quando você tiver que pagar o imposto sobre grandes fortunas, você compensa o imposto que você pagou agora com o empréstimo compulsório. Tá bom? Ótimo. Isso é o imposto sobre grandes fortunas que está rodando no Congresso de forma de urgência. Tá bom? Outra coisa que vocês já ouviram falar também, e aí está na pauta da reforma tributária, e acho que está deixado um pouco de lado em função de tudo isso que está acontecendo, é o imposto sobre dividendos, tá, das empresas. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu teria que pagar imposto sobre dividendos sobre isso. Só lembrando vocês, gente, que em 95, até 90, vocês são novos outra vez, mas até 95 o Brasil pagava imposto sobre dividendos. A maioria dos países pagam imposto sobre dividendos. Isso é uma coisa normal que se tem, pagar imposto sobre dividendos. E em 95 existiu uma lei isentando o imposto de renda sobre dividendos. Na realidade, é uma isenção de uma lei, ou seja, ela tinha uma lei dizendo que teria que vir até 95, e 95 falou, não, a partir de agora é isento o imposto. E outra vez, tem vários projetos de lei tributando imposto sobre dividendos. E aí uma coisa que é interessante, tem 2 projetos de lei que falam o seguinte, olha, eu vou voltar com o imposto sobre dividendos, mas em compensação eu vou diminuir a carga tributária das empresas. Isso é interessante. O Trump fez isso logo que assumiu o governo americano. Ele diminuiu a carga tributária das empresas e lá já tinha dividendos, imposto sobre dividendos e tudo mais. Mas o foco nisso seria interessante, porque quem pagaria o imposto seriam os acionistas, não seriam mais as empresas. As empresas pagariam, lógico, mas pagariam menos. Isso, em tese, fomentaria mais recursos para empresas, mais empregos, seria melhor para a economia. E aí é interessante que um dos projetos de lei recentes sobre imposto sobre dividendos, do senador Randolfo Rodrigues, o que ele fala? Ele é muito simplista. Ele fala o seguinte, olha, pessoal, era uma isenção, não era? Eu quero que vale agora, porque preciso arrecadar esse imposto para ajudar a saúde, Covid-19 e tudo mais. Então, eu vou tirar a isenção prevista na lei de 9.242 de 95. E aí ele foi muito simplista outra vez. Eu acho que os congressistas, quando fazem os projetos, talvez eles tenham que ver a jurisprudência no Senado. Desculpa, no Senado não, no Supremo Tribunal Federal. Porque tem uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, mesmo eu tirando a isenção que eu tinha anteriormente, eu preciso ter o princípio da anterioridade, ou seja, só valeria a partir do ano seguinte. Tá bom? Então, esse projeto de lei do senador, mesmo se aprovado, não valeria para agora. Imposto sobre dividendos das empresas é para o ano que vem. E uma coisa interessante também que eu esqueci de falar. Se aprovado o imposto sobre grandes fortunas, ele não vale a partir de agora. Ele vale a partir do ano que vem também. E o imposto sobre grandes fortunas também precisa de lei complementar. É 50 mais 1 dos congressistas, tá bom? A maioria absoluta. Então, a gente está falando que a arrecadação agora, o que precisa, o empréstimo compulsório é agora. Agora, o dia seguinte é a aprovação da lei. Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre dividendos, gente, princípio da anterioridade só vale a partir de 2021. Tá bom? Outra coisa que perguntam muito para a gente, puxa, e os fundos fechados? A tributação dos fundos fechados? Só para voltar um pouquinho com relação aos fundos fechados. Quando ele foi feito lá há muito tempo atrás, ele foi feito para captar, para ser venture capital, ou seja, para trazer os fundos para investir em empresas no Brasil, tá bom? E aí uma instrução normativa disse que não teria come-cotas, ou seja, imposto de renda bimestralmente, não teria um imposto de renda, só teria no resgate ou na amortização do fundo, tá bom? Uma instrução normativa disse isso, e a partir de então, todos os fundos fechados não têm tributação corriqueiramente, só tem no resgate. E é interessante que, eu sempre falo isso, eu tenho um fundo multimercado aberto e o Fernando, meu amigo, tem um fundo multimercado fechado, tá bom? E eu pago imposto
e o Fernando não paga. Só que o Fernando vai pagar um dia, lógico que ele vai pagar um dia. Só quando? Quando o Fernando resgatar. Então, ao longo do tempo, o Fernando vai acruar mais rentabilidade e vai pagar uma imposição no resgate. Se levar 10 anos, é 10 anos para pagar. E os fundos fechados, gente, geralmente os bancos, as instituições financeiras, eles fazem com valor acima de 10 milhões de reais, para valer a pena em função dos custos e tudo mais. É feito através de uma instituição normativa, e aí o projeto de lei referente a isso que está no Congresso tenta tributar o estoque passado, ou seja, não seria válido daqui para frente, seria também tributado o estoque. Para vocês terem uma ideia de quantidade de imposto que tinha lá, tinha mais ou menos 16 bilhões de imposto de renda que ainda não tinha sido tributado, que estava à mercê de ser tributado. Puxa, por que não foi aprovado? Porque olha que interessante, um dos argumentos para não ser aprovado esse projeto é que toda vez que se faz o orçamento, o pessoal coloca no orçamento, os nossos congressistas, dizendo, ó, é o seguinte, eu tenho tanto lá de imposto de renda lá sobre os fundos fechados, que um dia eu vou ter esse dinheiro. Mas olha que interessante, gente, isso é contábil, não é caixa. Ou seja, eu acho que esse projeto poderia ser, sim, aprovado para dar caixa para o governo. Ou seja, para ele ter dinheiro para dispor saúde, no caso agora é saúde, né? Então, esse projeto está lá, pode ser aprovado, mas as 3 tentativas que tiveram não foi para frente, tá? E aí, do ponto de vista até social, faz todo sentido tributar, do ponto de vista social, tributar esse estoque, porque, em tese, outra vez, é do nível de cima da população brasileira, tá bom? E uma das perguntas que fazem muito para a gente com relação ao fundo fechado, puxa, mas é constitucional tributar o passado? Gente, se tiver isso, se realmente essa lei for aprovada, vai ser uma briga boa, porque a Receita, como eu falei para vocês, no passado, ela já tributou as aplicações financeiras retroativamente e no judiciário os contribuintes não ganharam. E lembrando que essa postergação de imposto de renda é feita através de uma instituição normativa. Então, é muito fácil de cair. Então, o governo, sim, tem possibilidade de tentar cobrar o passado desse estoque. Eu falei para vocês que eram 16, só que hoje em dia, em função do marcação ao mercado, já não é 16, deve ser muito menos. Mas ainda tem um bom volume de imposto de renda lá sobre os fundos fechados, tá bom? Outra coisa que me perguntam muito também é sobre quando vai vir a tributação dos investimentos do exterior. Não que não tenha tributação, lógico que tem a tributação. Só que a maioria das pessoas físicas que têm bens ativos financeiros no exterior constituem empresas no exterior e, pela lei atual, eu posso continuar postergando o pagamento de imposto. E aí, para vocês terem uma ideia em valor em situação de números, existem mais ou menos 60 mil pessoas físicas que investem no exterior com valor acima de 100 mil dólares. Mais ou menos, eu estou arredondando os números. 60 mil pessoas físicas. O valor dessas pessoas físicas que tem no exterior, com base no último censo, não agora de 2019, mas de 2018, é mais ou menos 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares que as pessoas físicas detêm no exterior. E a grande maioria delas tem empresas, então elas estão postergando o pagamento de imposto de renda. Puxa, isso também é uma forma de gerar resultado para o governo a partir do momento que ele começa a tributar essas empresas também, tá bom? E aí, com relação também, por analogia aos fundos, a grande preocupação dessas pessoas é, puxa, mas o governo vai tributar o passado também? Ou vai tributar só os lucros dessas empresas a partir da promulgação da lei? É óbvio que o governo, na tentativa do projeto, ele vai tentar tributar o passado. Mas aí, diferentemente dos fundos, eu acho mais difícil o governo ganhar essa briga judicialmente, porque também tem uma jurisprudência no Supremo Tribunal, no caso da Vale, dizendo que só vale a partir da distribuição. Então, eu acho que seria daqui para frente com relação a isso. Mas também é uma pauta que realmente deve vir para o futuro. Quando eu falo futuro, é começar a partir de 2021, tá bom? Outra coisa interessante, que aí sim
pega bem São Paulo, não, a maioria dos estados já tem isso, é o imposto sobre doação e causa-mortes. Imposto sobre doação e causa-mortes, como vocês sabem, a arrecadação é estadual, tá? Cada estado tem sua legislação, só que tem uma resolução do Senado, prevista pela Constituição, que determina a alíquota desse imposto. A alíquota atual, o teto é 8%, tá bom? Em São Paulo ainda continua 4%, e todo mundo vive... essa pergunta é muito feita para a gente, porque tem um projeto de lei de número 250, feito semana passada, majorando essa alíquota. E aí a majoração da alíquota vai até 8%, tá bom, gente? E detalhe importante, que a primeira pergunta que é feita com relação ao TCMD é, puxa, vai valer a partir de amanhã, se promulgada a lei? Não. No caso de TCMD, é importante falar que segue o princípio da anterioridade e monagesimal. O que significa isso? Se aprovado hoje, vale a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Vamos imaginar que ela é aprovada no dia 1º de dezembro de 2020. Aí vou pegar o princípio de monagesimal de 90 dias, dezembro, janeiro, fevereiro, ela vale a partir de março de 2021, tá bom? Essa majoração da alíquota. E aí ela trouxe uma novidade também. Aliás, trouxe umas pequenas novidades. Dá a entender pelo projeto que vai ser tributado em São Paulo, PGBL e VGBL. Alguns estados já estão tributando isso. Rio de Janeiro, Goiás, e assim vai. O Goiás foi o pioneiro, até através de um parecer da Procuradoria muito bem feito com relação a isso. Mas, se a gente pegar a experiência do Rio de Janeiro, a tributação do ITCMD, ou seja, do Imposto de Doação e Causa-Mortes no Rio de Janeiro, a jurisprudência está sendo favorável aos contribuintes, porque você não pode instituir o imposto, vai sendo simplista agora, sobre seguro, e o VGBL é um seguro, não deixa de ser um seguro. O que os estados dizem é que o VGBL está sendo usado como aplicação financeira e não como poupança para aposentadoria, tanto o PVGBL como o VGBL. Então, se aprovado no estado de São Paulo, eu imagino que vai ser aprovado sim, o teto agora é escalonado, vai de 4%, 5% e chega até 8%. No caso de... Eles dividiram. Antigamente, você tinha o mesmo alíquota para doação e para herança. Agora eles vão fazer dois do escalonamento, um para herança, outro para doação. Mas a título de ilustrativo, para doação, o teto hoje seria 69 mil, para herança 270 mil reais, uma coisa assim. E o máximo que se pagaria 8% seriam 2 milhões, arredondando os números, 2 milhões e 400 mil reais pagariam de patrimônio, 8%, tá bom, gente? Então, a pergunta que eu faço, vale a partir de agora? Não, gente. Se aprovado, só a partir de 2021. Isso dá para a gente um tempo interessante que, se aprovado, para a gente fazer planejamento tributário, ou seja, fazer a sucessão do seu patrimônio para os seus herdeiros, já ainda utilizando, a tributação a 4%. Tá? E outra coisa, eu estou falando bastante, mas depois o Fernando vem com as perguntas, e outra coisa muito interessante, que aí quase ninguém ficou sabendo, eu acho que deve ser falado, é o seguinte: foi aprovada uma lei, a número 13.988, que regulamenta uma espécie de que existe nos Estados Unidos, a palavra é ruim, mas é uma espécie de barganha, em que eu vou para o governo federal, para a Receita Federal, e falo assim: olha, eu devo para você, eu quero pagar, vamos sentar junto para ver o quanto eu posso pagar e fazer um planejamento dessa dívida com relação ao passado. Para vocês terem uma ideia de valores que isso significa para o Brasil, foi feito um estudo pela Ernst Young que, de demandas judiciais e administrativas, tem 3 milhões e 500 milhões de passivo tributário no Brasil, gente. 3,5 trilhões de passivos tributários no Brasil. Ou seja, gente que não consegue pagar o imposto e está discutindo judicialmente ou administrativamente. É muito valor. E segundo esse mesmo estudo, se na regulamentação dessa lei os contribuintes chegarem para negociar para a Receita, eles estimam,
isso é um trabalho feito pela Ernst Young, que pelo menos 900 bilhões desse valor poderiam ser pagos para a Receita Federal. E se você pensar no parcelamento de 10 anos, seriam 90 bilhões por ano de arrecadação. Gente, eu estou falando de números que foi divulgado através de um parecer do estudo da Ernst Young. Gente, 90 bilhões é o valor da reforma da Previdência. Tá? E aí as pessoas perguntam, puxa, mas e aqueles contribuintes que são contumazes, que fazem isso de propósito, que têm má índole, má fé? Para isso também existe um projeto de lei de número 284, que prevê que para essas pessoas de má índole, que seriam contumazes para não pagar um imposto, eles teriam tratamento diferenciado. Ou seja, por exemplo, eles teriam uma auditoria da Receita Federal full-time nas empresas. Ou seja, eles seriam fiscalizados full-time nas empresas. Eu acho bem interessante, e isso já é lei, gente. Olha só que interessante, falta a regulamentação. Então, não é que vai ser um novo refis. A partir de agora, você pode chegar para a Receita Federal e falar, Receita, eu quero pagar, eu não paguei em função de problemas inerentes à crise, a outras coisas, e eu quero realmente pagar. Ou seja, é feita uma negociação cristalina, transparente, e isso é muito interessante. Na realidade, gente, isso já existe muito nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal. Ou seja, eu vou conversar com a Receita Federal. Isso é bem legal. Gente, isso é basicamente o que as pessoas têm perguntado bastante para a gente. Eu acho que eu abri um campo interessante para o Fernando e para as pessoas que vão baterem papo agora. Eu acho que é bem legal. Justo. Fernando, quer começar? Quero. Obrigado, Denise. Justo, obrigado. Acho que foi uma posição bastante completa. Bom, você já disse que acha que existe uma probabilidade alta de aprovação do aumento de alíquota de TCMD no estado de São Paulo. Né? Existe também um projeto que está tramitando no Senado para aumentar o teto de quanto, porque a decisão da alíquota ela é feita em cada estado, mas você tem um teto nacional que hoje é 8%, que para onde o projeto de São Paulo está prevendo que vai. Pela sua informação e pelo que você tem visto, como é que está a tramitação desse projeto para majorar esse teto de 8%? Tem um para 16% e eu acho que tem um para 20%, né, se não me engano. Fernando, esse está meio parado. Esse não está em caráter de urgência, mas isso é realmente muito fácil de aprovação, porque basta uma resolução do Senado Federal, tá? E essa resolução, como disse para vocês, previsto na Constituição, hoje o teto é 8%. Lembrando, se realmente o Senado for para frente e chegar numa alíquota de 15%, os estados têm que correr também, tudo bem, até dezembro, para aumentar e para puxar a arrecadação. Gente, e aí é interessante porque a linha que se fala puxa, aqui o Brasil paga pouco imposto, mas se você pensar que o Brasil, carga tributária já é 33%, 34%, 35% do PIB, aumentar isso, mas isso é só para quem tem patrimônio maior. Mas, realmente, como eu falo para vocês, em São Paulo, nos outros estados, em São Paulo ainda tem um limite de isenção, tem estado que nem tem limite de isenção. Para pegar todo mundo. Em São Paulo, o limite de isenção são 70 mil reais, arredondando outra vez. Então, todo mundo pagaria isso ou em doação ou em causa-mortes. Então, eu acho que você, como começa a arrecadar muito, tentar arrecadar muito, o tiro pode sair errado, porque as pessoas não vão ter dinheiro para pagar, né? Com certeza. Mas existe essa previsão desse projeto mesmo, Fernando. Entendi. E em relação ao que você falou do VGBL, PGBL, que você mencionou aqui, em outros estados, a jurisprudência tem dado ganho de causa para o contribuinte, mas tem muitos estados em que isso não está na lei, né? No caso de São Paulo, estou entendendo que isso estaria expresso na lei e eu queria entender se é para se esperar um resultado diferente de outros estados ou não. Então, é interessante porque os outros estados, às vezes o valor é pequeno e as pessoas acabam pagando e não se atentam a esse detalhe. As pessoas que têm um pouco mais de assessoria com relação a isso e os valores significativos, elas recorrem ao judiciário. É que o Rio de Janeiro saiu na frente com relação aos processos, mas os outros estados também, Fernando, o processo é o mesmo, a argumentação é a mesma. Eu acho que tem grande chance, sim, de ganhar, viu? Tá bom. Entendi.
Denise, se quiser fazer Tem uma pergunta aqui do Altair. Doutor Justo, sabe se existem outros estados com majoração do IPCMD e a partir de quando entra em vigor, se aprovada? É que eu falei para vocês. Não conheço outros estados, mas porque a maioria dos estados já majoraram. Eu vou dar 2 exemplos: Rio de Janeiro, Pernambuco já estão em 8%. O estado que se paga menos impostos de doação e causa-mortes é o Amazônia, né, que é 2%. Mas você tem que morar lá e tudo mais para morar lá e morrer lá. Você paga menos imposto. Acho que não é um bom planejamento tributário. Mas não desconheço, a maioria já está. Rio Grande do Sul também é 8%, a maioria dos estados já subiram a alíquota para 8%. E um detalhe em São Paulo também, além de atingir VGBL e PGBL, é que antes, se aprovada a lei do jeito que está, né? Quando eu tinha uma empresa, eu pagava o imposto sobre o patrimônio líquido dela contábil. Agora não. Se realmente for aprovado, eu vou ter que mexer um pouquinho no balanço e vou ter que atualizar meus ativos com base no valor de mercado para majorar um pouco o meu balanço para pagar o imposto. Não só os ativos, como passivos também, mas eu tenho que pôr a valor de mercado independente do valor contábil dos meus ativos, se aprovado do jeito que está a lei, né? O Joaquim mandou uma pergunta aqui também, só que ele não especifica qual que é o imposto que ele está se referindo. Então, Joaquim, manda de novo aqui a sua pergunta, que ficou meio no ar, foi durante sua explanação, ele fala, desse imposto. Então, a gente não sabe exatamente do que ele está falando, vamos ver se dá tempo dele mandar aqui, remandar, né, a pergunta dele. Fernando, você tem mais alguma aí? Tenho. Queria te perguntar, Justo, sobre a tributação sobre fundos fechados. São 2 coisas. Quer dizer, primeiro, como é que você avalia a probabilidade disso ser aprovado, né? Foi uma conversa que esquentou bastante ali no governo Temer, né? De lá para cá, talvez tenha ficado um pouco menos quente, mas agora parece ter voltado a esquentar. Então, queria um pouco a tua avaliação da probabilidade de aprovação disso e gostaria também que você comentasse sobre os FIPs, os fundos de investimento em participação, que eu entendo que estão também está também prevista a cobrança de imposto sobre esses fundos. Como é que fica tanto aqueles chamados de entidade de investimento quanto os chamados de não entidade de investimento? Se você puder explicar um pouquinho isso, te agradeço. Vamos lá. Eu acho que o grande defensor dos fundos fechados, né, gente, para não tributação, foi o próprio Rodrigo Maia, porque ele não coloca em pauta esse projeto para aprovação, naquela linha que eu falei para vocês, que eu acho uma linha, do ponto de vista da arrecadação, não muito boa, porque, tá bom, a gente já coloca no orçamento que vai ter esse imposto um dia, vai chegar, mas o efeito caixa não tem. Eu acho que, em função de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, eu acho que é uma fórmula boa de a gente tentar trazer isso à tona e trazer uma arrecadação, tá bom? E aí, interessante, Fernando, a sua pergunta, que quando teve, na época, era o Everaldo Marcial, secretário da Receita, com relação aos fundos, à tributação e tudo mais. E aí, uma coisa que foi determinada na época é que o fundo de ações, o fundo de participações em ações, não teria imposto. Tá? Não que não teria imposto, gente, desculpa a expressão errada. Ele só pagaria no resgate. Tá? Então, na tua linha, eu acho que isso não seria afetado, porque aí é uma coisa interessante. Eu pagar imposto sobre fundo de ações, mesmo porque em renda fixa também existe isso, né? Mas eu, às vezes, em função da volatilidade do mercado, poderia estar pagando imposto a mais hoje, em função do mercado, que poderia ser pagar menos. Mas tem uma previsão também, isso vocês sabem, que nos fundos, quando eu tenho prejuízo, eu recolho imposto, eu compenso com lucros futuros dos fundos. Então, na tua pergunta, eu acho que não seria afetado, eu acho que os fundos de ações continuariam só nos resgates. E os de participação, os FIPs também? Também, no resgate. Eu acho que isso os FIPs, assim, muito mais que os fundos de ações, fizeram parte da discussão, né? Exatamente. E só votando, a gente está, enquanto a Denise está vendo as perguntas, é uma coisa interessante, né? Porque votando para o imposto sobre grandes fortunas, quando o senador Plínio Valéria colocou o projeto dele, que é esse que está sendo apreciado, ele falou que existem 206 bilionários no Brasil e que esses 206 bilionários deveriam pagar esse imposto sobre grandes fortunas, tá?
eu não sei, ele deve ter pego isso, não sei de onde, porque a Receita Federal não pode divulgar dados para ninguém de quem são os bilionários do Brasil, né? Mas ele citou até o número 206 bilionários, né? Desculpa, Denise. Não, imagina. Pergunta aqui do Fernando. Incidência de TCMD, perdão, para quem mora no Estado ou para o bem que está no Estado? Boa pergunta. Depende. Né? O advogado gosta de falar depende, né? Se você reside no Estado de São Paulo e mora no Estado de São Paulo e seus bens estão aqui, sem sombra de dúvida, é aqui quem paga é o donatário, ou seja, quem recebeu. Tá? Então, se eu doar uma coisa para a Denise, que mora aqui no Estado de São Paulo, quem paga o imposto é a Denise, não eu. Tá bom? É uma coisa interessante, se eu estou te doando um bem, vamos imaginar, vai que na minha declaração esteja por 1.000, eu posso doar por 10 mil? Posso. Os seus 10 mil vai ser isento de imposto de renda e de TCMD, tá bom? E eu, justo, vou pagar sobre a diferença de 1 para 10, eu vou pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, tá bom? Se não tiver nenhuma isenção prevista com relação aos imóveis, tá? Então, quem paga é sempre o donatário. Ah, mas o donatário não está em São Paulo. O donatário está no Rio de Janeiro e eu, doador, eu tenho um imóvel em São Paulo. Quando o donatário não está em São Paulo, quem paga aí é o doador, tá bom? Então, se eu doar um bem imóvel para um residente em outro estado, quem vai pagar o imposto seria eu, justo, tá? Não tem como não deixar de pagar esse imposto, TCMD. E é uma coisa interessante também, que eu acho que eles precisam também, de forma rápida, regulamentar, é que não tem previsão, gente, uma coisa interessante, do imposto sobre o TCMD. Isso serve para todos os estados. Lembra que eu falei para vocês que, arredondando os números, tem 200 bilhões de dólares no exterior de pessoas físicas brasileiras residentes no Brasil. Um dia essas pessoas vão morrer, e já algumas morrem. E aí as pessoas herdam esses bens no exterior também, tá bom? As pessoas residentes no Brasil, tá? Não existe lei complementar prevendo essa tributação de bens localizados no exterior em caso de herança. Os estados, obviamente, cobram, tá? Mas a jurisprudência com relação a isso nos estados, São Paulo, aqui que eu moro em São Paulo, mas em outros estados também, está sendo totalmente favorável aos contribuintes, porque faltou previsão para se cobrar. Então, o ideal seria se os nossos congressistas colocassem uma lei complementar prevendo essa tributação. Hoje não existe, tá? Então, se algum herdeiro tiver bens no exterior vindo, lógico, de herança, ele pode questionar isso, porque falta lei complementar prevendo essa tributação. Fernando, não tem pergunta aqui nesse momento. Você quer fazer uma aí antes da gente encerrar? Quero. Obrigado. Eu queria te perguntar, pegando aí o gancho de tributação sobre investimento no exterior, você mencionou que acho que a maior probabilidade é que, se houver uma cobrança de imposto, passe a ser periódica, que não seja só no resgate ou na distribuição, né, a partir da empresa de investimento, que isso se dê daqui para frente e não para trás. Nesse caso, como é que fica a questão da variação cambial? Porque você pode ter, como você vai ter a oscilação do câmbio que vai fazer com que o valor investido varie, você pode estar pagando imposto só em cima da volatilidade do câmbio. Você pode pagar imposto num ano, no ano seguinte, enfim, a moeda volta e você seria compensado daquilo, ou como é que funcionaria isso? Fernando, boa pergunta. Isso, na realidade, foi uma discussão na época, quando o governo tentou tributar isso na medida provisória 267, a gente também ficou com essa dúvida, porque vou imaginar que realmente eu sou obrigado a fechar um balanço dessas empresas com o dólar de 31 de dezembro e com a marcação ao mercado dos meus ativos em 31 de dezembro. Significa o quê? Que eu vou pegar, eu vou ter duas variantes aí. Primeiro é o dólar, como você falou, do dia 2 de janeiro pode subir ou descer. E a marcação ao mercado, que meus ativos no dia 31 de dezembro podem estar de uma maneira e pode ter um novo vírus que desaba no dia seguinte e eu vou pagar imposto sobre uma marcação ao mercado 31 de dezembro. Então, o que foi questionado na época, e eu acho que se realmente isso votar, eu entendo que a gente teria que pleitear para o regime de caixa de balanço, não de competência. O que significa isso, Fernando? Eu não vou fazer marcação ao mercado, eu vou chegar
e vou ver o que realmente caiu no caixa. Por exemplo, eu tenho um ativo dentro da minha empresa, um bonde, ela me pagou o cupom semestral. Legal, o cupom caiu na minha conta corrente. Eu tive um ativo que eu vendi esse ativo e esse ativo me gerou um ganho de capital. Óbvio, caiu na minha conta corrente. Esse dinheiro caiu, caixa. Eu tive uma despesa para pagar advogado, para pagar contador, para pagar a manutenção da empresa. Caixa, ou seja, aí eu vou pegar o que eu tive de efetivamente caixa de entrada versus de saída, o lucro caixa e pagaria o imposto sim. Na época, a previsão é para pagar o imposto em março. Vamos ver se isso vai vir. Eu acho que com certeza vai vir, porque é uma forma de arrecadação também. Mas eu acho que tem que ser caixa, não pode ser competência, porque não faz sentido. Sobre rendimentos recebidos e realização, venda de ativo. Como é na física, né? Porque na física eu já continuo pagando imposto e toda vez que eu vendo, eu vou lá, apuro o ganho de capital e sobre isso eu pago imposto no mês subsequente. E olha que uma coisa interessante, Fernando, só um pouquinho nessa linha, se eu tenho ativos na pessoa física no exterior, eu tenho que pagar imposto no dia que eu vendi esse ativo, tá bom? Ótimo. Mas olha que loucura, se a minha origem dos investimentos for origem em reais, ou seja, eu peguei o meu dinheiro, fiz um câmbio na Genial, mandei para a Genial lá fora, coloquei bonitinho, está lá o meu imposto de renda. Vou imaginar que eu mandei $1.000, tá bom? Um câmbio de 3. Eu tenho lá R$3.000 no meu imposto de renda, fundo de investimento na Genial, papapá. Aí, o meu fundo, em função de tudo que aconteceu aí do mercado, ele hoje não vale 1.000, vale 800, 900. Mas mesmo assim, eu resgatei com prejuízo em dólar grande. Só que quando eu resgato, eu vou pegar o dólar do dia do resgate. Então, vamos imaginar que eu vou resgatar um fundo que eu comprei a 1.000, tá bom? R$3.000 de custo, só que eu vou resgatar 800. Só que o dólar está 5. E olha só, está 5, então 800 vezes 5, R$4.000. Com custo de 3, eu vou pagar sobre R$1.000 de variação cambial, eu vou pagar imposto, mesmo tendo uma perda em dólar. Exato. Essa é a questão, né? Posso fazer uma outra pergunta, Denise? Pode fazer sim. Não, justo, acho que você trouxe algo bem interessante, que foi essa informação que foi aprovada uma lei permitindo que as pessoas negociem diretamente seus débitos com a Receita, né? Sem ter que esperar por um programa, tipo um Refis, etc. Como é que está a adesão disso aí, pela sua experiência? Você está tendo muito cliente que está aderindo, fazendo esse tipo de negociação? Então, Fernando, é interessante essa pergunta, porque a lei já existe, mas falta regulamentação. Tá. Então, falta muita regulamentação que a Receita precisa fazer. E que eu falei, isso teria que ser feito urgente. Porque assim como o meu escritório, outros escritórios já estão recebendo consultas sobre isso, que querem fazer essa negociação. Ou seja, que eu falei, as pessoas que querem, que não fazem isso de forma contumaz, que são de boa índole, elas querem realmente pagar. Elas querem fazer esse pleito junto à Receita. Eu falei, não precisa mais de refis. No meu caso, o Fernando está devendo tanto para a Receita, ele quer realmente pagar, ele quer alongar essa dívida, porque hoje o seu parcelamento pode ser feito administrativamente, em até 60 vezes. Você quer fazer de outra maneira, você quer negociar, você quer ter um deságio dessa dívida. Isso é interessante, desde que feito de forma transparente, é normal. E eu, frisando outra vez, Estados Unidos tem muito isso, Alemanha, Portugal, e assim vai. Ou seja, eu vou na Receita de forma transparente e quero pagar. Mas eu não consigo pagar dessa jeito. Posso pagar parcelado? Você pode me fazer um deságio? Isso é muito interessante. Falta regulamentação. Regulamentação o mais difícil é aprovar a lei. A lei está aprovada. Falta a regulamentação. O Justo, tem uma pergunta aqui do Altair. Depósito à vista no exterior continua isento de imposto de renda na repatriação não aplicado? Sim. Na realidade, isso não muda nada. É interessante isso. E gozado que ninguém deixava dinheiro em conta corrente fora, porque achava que aplicando dava muito mais. Realmente dá mais. Só que o mercado virou de ponta cabeça, né? Então, se você deixasse em conta corrente depósito à vista no exterior, independente para quando vai o dólar, é isento de imposto sempre. Então, se eu mandei a 3, hoje está 5,70, se eu quiser trazer para o Brasil esse valor, está isento de imposto. Então, eu mandei $1 milhão a 3. Hoje eu tenho esse mesmo $1 milhão, vale 5,7 milhões. Meu custo era
era 3 milhões no passado. Essa diferença de variação cambial de 3 para 5.700, ela é isenta de imposto. Mas é depósito corrente à vista, não pode ser time depósito, money market, nada. Eu não posso ter R$1 de ganho. É dinheiro parado em conta. Dinheiro parado em conta. E só voltando um pouquinho, que é interessante também, tem muitos detalhes. Quando eu falei para vocês que vai ter o imposto de... Que vai ter, não. Que eu imagino que isso vai acontecer, porque isso estava previsto na reforma tributária e agora, em função de tudo que está acontecendo. O imposto de renda sobre dividendos, gente, tem vários, que eu falei para vocês, tem vários projetos. E alguns projetos prevêem pagamento também, não fazem distinção entre o lucro real e o lucro presumido. Só para vocês terem atento, o lucro presumido, a maioria das empresas são lucro presumido, onde, como se fala, é uma presunção do lucro e a tributação é muito baixa. Por exemplo, prestação de serviço paga em média, 14 uns quebrados de imposto entre contribuição social, PIS, COFINS, imposto de renda, 15% arredondando, é menos. Se for tributado uma tributação de 20% sobre dividendos, inviabiliza as empresas de lucro presumido, porque eu vou pagar 15% no balanço, mais 20% na distribuição. É 35%, é uma coisa que talvez não vale a pena. Mas tem projetos que não prevê essa distinção, tá bom? Isso tudo a gente tem que ficar atento na hora da promulgação da lei ou não. Tá ótimo, então. Ô, Justo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Fernando, obrigada também por participar aqui dessa live. Então, depois a gente tem que marcar, hein, Justo? Live declaração de imposto de renda para investidores, né? A gente tinha 2 agendadas, Fernando. Estava tudo certo. Aí, com ele adiaram a data, a gente adiou também, mas depois a gente marca, porque essas são lives que sempre fazem muito sucesso por aqui. Agradeço muito a presença de vocês dois. Você que está em casa, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code aqui embaixo é para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, Roberto e Fernando. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. Tchau, tchau.